Olá, eu sou a doutora Elisa Krieger, psicóloga forense, professora de Psicologia Clínica e Cultura e desenvolvo estudos e pesquisas na área de direitos humanos, violência e terrorismo internacional. E muita gente me escreve com curiosidade, querendo saber como é que é o trabalho de uma psicóloga forense nessa área, né? Quais são as interfaces, o que é possível fazer, como se dá exatamente a atuação de um psicólogo forense nesse cenário tão importante do nosso planeta. Então eu trouxe aqui para conversar com vocês hoje um dos assuntos com os quais eu trabalho. Separei aqui alguns pontos para nós conversarmos e depois vou deixar também alguns links para vocês, tá? Para que vocês possam consultar e aprender um pouco mais a esse respeito. Aliás, link não vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar sugestões de vídeos e pesquisas para vocês e vou dizer para vocês que também tenho produzido em alguns outros idiomas mais material específico aprofundado, tá? Eu já tenho uma série de vídeos em espanhol falando sobre o meu trabalho, tá? Que eu vou também postar com frequência aqui para vocês. Também estou preparando uma série de vídeos em português, tá? Para facilitar para quem aí tem dificuldade com espanhol, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho desse fascinante trabalho da psicologia forense no cenário do terrorismo internacional? Bem, hoje eu separei para conversar com vocês aqui uma pergunta, né? Para começar, será que você sabe o que está acontecendo no deserto do Saara que tem a ver com terrorismo e com a paz mundial? A maioria de nós não é mesmo? E esse é um dos aspectos do meu trabalho que eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês conheçam melhor não só a nossa atuação, mas essa situação tão preocupante que ocorre aí no nosso planeta. Me acompanhe aqui. Eu vou começar falando para vocês sobre por que nós deveríamos nos preocupar com o que está acontecendo lá no interior do deserto do Saara, professora. Por que isso é importante? Porque normalmente a gente só se preocupa com ataques terroristas no Líbano, a situação da guerra na Síria, quando a coisa toma uma proporção midiática muito grande. Mas não se engane, proporção midiática não está diretamente relacionado ao tamanho do problema e ao tamanho do risco que certas situações oferecem, ok? Bem, a situação do deserto do Saara é muito complicada, porque se você pegar lá o mapa, né, da África, você vai ver que o deserto do Saara pega e recorta, né, toda a parte norte da África, né? Então nós temos a África subsaariana, né, abaixo do deserto do Saara, e alguns países lá no norte, né, como Marrocos, Tunísia, Líbia, Argélia, Egito, né? Então é uma porção de terra, né, muito grande, uma porção de areia muito grande, né? E que conflitos ali naquela região não só são preocupantes pela extensão, né, pelo envolvimento dos países que estão relacionados com esse conflito, mas também, né, ao que existe embaixo do deserto do Saara. Você já se perguntou? Ou você acha que lá só tem areia? Pois bem, no deserto do Saara, principalmente na porção mais para cá, para pertinho do Oceano Atlântico, nós temos a maior reserva de fosfato do mundo. E fosfato é algo sem o qual nós não vivemos, porque ele é utilizado na indústria e principalmente para a agricultura, tá? Então, sem fosfato, a gente não fabrica, né? A gente não produz alimentos para a humanidade. E aí, boa parte do interesse naquela região é para a exploração do que tem embaixo, né? Então, às vezes a gente se pergunta quem é que vai querer brigar por conta de um monte de areia, né? Meia dúzia de camelos e uns pés de tâmara. Mas a gente esquece das riquezas naturais que estão ocultas, né? E que a gente não consegue ver. Então, tudo isso faz com que a gente deva se preocupar muito com o que acontece ali naquela região. Não esquecendo que a própria situação geopolítica ali faz com que a gente tenha um conflito muito próximo ali da Europa, né? Se você olhar no mapinha mundi lá, você vai ver que um pedacinho do Marrocos é quase encostadinho ali na Espanha, né?
Então tem essa proximidade da Europa e tem também a proximidade do lado de lá com os países do Oriente Médio, que a gente sabe que também sempre são um cenário ali de algumas confusões, né, políticas, econômicas e bélicas, principalmente. Então, por isso, nós deveríamos estar atentos ao que está acontecendo ali naquela região. Bom, eu já vou contar para vocês que conflito é esse. Mas para vocês entenderem, eu preciso começar lá no comecinho, explicando para vocês como é que começou esse conflito ali no Saara, tá? Bem, para vocês entenderem, o Marrocos, há muitos anos atrás, ele foi colonizado, como vários outros países, pela França e pela Espanha, né? Que se apropriaram ali do país, né? Essas potências, né, imperialistas têm essa mania, né? Chegam no lugar e falam, uhul, isso aqui é meu, né? E tomam conta de tudo, né? E aí o Marrocos passou por esse processo de colonização espanhola e francesa, né? E anos depois, o povo ali lutou bastante, fizeram uma série de tratados também, né? Muita negociação do governo marroquino com o governo espanhol, o governo francês, para tentar resolver, né, esse problema e fazer com que o Marrocos se independesse aí desses dois países, o que ainda bem deu certo, funcionou. E aí então a França e a Espanha se retiraram ali do Marrocos. Acontece que se você olhar lá no mapa do Marrocos, quase metade do Marrocos, ou seja, do meio para o sul do Marrocos, quase tudo ali é deserto, né? Uma parte do deserto do Saara. O Saara, ele pega ali todos esses países que eu falei para vocês ali do norte da África, tá? E aí, então, o que aconteceu? A Espanha havia ficado, digamos assim, muito mais concentrada no sul do Marrocos, enquanto a França tinha dominado a parte norte, né? E aí, quando a Espanha sai ali daquela região, né, do sul do Marrocos, que pega uma parte do deserto do Saara, houve ali uma confusão em relação à delimitação, porque imagine como deve ser difícil você delimitar uma área no deserto, né, onde você só vê areia, né? E o que a gente tinha lá naquela região, né? Tribos berberes, né? Vocês já devem ter visto os documentários, né, que falam sobre isso, né? São tribos nômades, então, que iam migrando de um lugar para outro, comercializando ali a sua arte, tinham muitos tecelões, criadores de ovelha, eles iam em direção às plantações de tâmara que existem perto dos oásis. Então são tribos, né, nômades, que elas vão se mudando de acordo, né, com o interesse ali econômico, a época do ano também, né, buscando ali a sobrevivência. E isso fez com que fosse muito difícil, né, também delimitar quem era de um país, quem era do outro, né, porque essa população se movimenta muito ali naquela área, e uma população mais simples, mais humilde, né, que muitos sequer sabiam ler e escrever, né? Então uma população que acaba, de certa forma, sendo mais facilmente manipulada por interesses escusos que começaram a se aproximar dali. Mas por que será que esses interesses escusos começaram a acontecer naquela região? Então vamos lá. Pega aí no Google para você me acompanhar o mapa e dá uma olhadinha no norte da África. Olha quem que é o vizinho do Marrocos. A gente tem um país bem grande ali, que é a Argélia, né? E a Argélia não tem acesso ao Oceano Atlântico, que fica do lado de cá, né, banhando o Marrocos, que fica na beiradinha do continente, né, africano lá no norte, né. E a Argélia, ela tem só comunicação com o oceano na parte de cima ali, né, fica quase olhando ali de frente, também ali para a Espanha, né, para a França, mas sem contato direto ali com o Oceano Atlântico. Para um navio argelino, por exemplo, sair da Argélia e vir para o Brasil, ele tem que passar justamente ali, né, por esse estreito, né, que fica ali a Espanha de um lado e o Marrocos do lado de cá, né? Então são águas marroquinas e espanholas. Então eles não têm essa independência toda em termos de navegação. Fora isso, aí a Líbia também não tem, né? E fora isso, o interesse em saber que ali naquela região sul do Marrocos
a parte do deserto do Saara é muito rica em fosfato. Tudo isso fez com que o governo da Argélia, o governo da Líbia, muitos anos atrás, lá nos anos de 1950 e pouco, logo depois, né, da independência do Marrocos, começasse a se movimentar para querer tomar conta daquele pedaço de terra e dizer assim, isso aqui é nosso, né, isso aqui nos pertence, né. Muito bem, foi justamente nessa época que o governo marroquino estimulou o seu povo, né, a começar a ocupar essa região sul lá do Marrocos com vias a um desenvolvimento, né, para criar ali escolas, criar indústrias, poder melhorar a questão da irrigação, né, melhorar a qualidade de vida, produzir, inclusive a partir do fosfato, né, que está ali no território marroquino. E aí o Marrocos então falou, bem, agora que os invasores espanhóis se foram, vamos lá cuidar do nosso país. E a Marcha Verde, né, que aconteceu no ano de 1975, né, que estamos agora comemorando o aniversário da Marcha Verde, que aconteceu no dia 7 de novembro, se não me engano, 6 ou 7 de novembro, foram vários dias, né, que a população começou a se deslocar das grandes cidades do Marrocos, indo em direção ali àquele local, com o intuito de desenvolver a região, né, de melhorar ali a qualidade de vida, inclusive para o povo berbere, o povo que morava ali, né? Que algumas pessoas chamam de povo saharaui, né? Mas é difícil a gente falar de um povo saharaui quando, na verdade, eles estão ou do lado do Marrocos, então seria povo do Saara marroquino ou povo do Saara argelino. Bem, e aí o que aconteceu? Para você tomar conta ali, né, de uma região, você precisa conquistar isso, ou diplomaticamente, ou pela força, não é mesmo? Assim como os colonizadores fizeram. E o que a Líbia, a Argélia e outros países ali da região que foram, né, se aliando, porque a gente sabe que em política internacional as pessoas se aliam com uns, daqui a pouco se tornam inimigos, fazem aliança com outros, né? Aquela confusão sempre de acordo com os interesses vigentes ali naquele momento. Bom, quando isso aconteceu, começou a se formar um grupo chamado Polisário, né, que se outorgou, se autodenominou ali representante do povo do Saara, né, esquecendo aí que o povo do Saara ou é argelino ou é marroquino, né. Então eles quiseram criar ali uma identidade, né, de um povo, né, que supostamente estava querendo a sua independência. Agora, gente, pensa comigo, né? Um grupo de tribos berberes, né, de pessoas com muito pouco conhecimento sobre tudo, né, pessoas iletradas na sua maioria, como eu falei para vocês, e que sobreviviam ali da criação de cabras, de camelos, de tâmaras, né, da própria tecelagem, né, vão ser independentes economicamente e fundar uma nação como? Né? Sem recurso, sem nada, né? Então aí a gente começa a entender que por trás do Polisário, na verdade, tinham grandes potências, né? Como Argélia, Líbia, dentre outros, né? Que tinham essa ideia aí de dar uma independência para o povo, mas, né, com o seu apoio, né? Aquela coisa, eu te ajudo desinteressadamente, não é mesmo? Bom, e aí algumas pessoas não concordaram, né? Algumas pessoas disseram, não, nós não aceitamos isso, né? Nós somos marroquinos, né? Nós já temos um governo, já temos um país, já temos quem cuide de nós. E essas pessoas que começaram a se rebelar e disseram que não concordavam, né, com a separação ali daquela região, o roubo, né, de metade do Marrocos, né, que na verdade é isso que eles queriam, né, para poder ter esse acesso aí ao Oceano Atlântico e tudo mais, essas pessoas foram severamente punidas e castigadas. Logo a gente vê que eles não estavam nem um pouquinho interessados no bem-estar dessas pessoas, né, gente? Então, ali naquela região, mais especificamente, se você procurar no mapa, você vai encontrar Tinduf, uma localidade, uma cidade pequenininha que fica ali entre o Marrocos e a Argélia, mas é território argelino, né, uma cidade da Argélia, se tornou um verdadeiro campo de concentração. Aquilo ali eles chamam de campo de refugiados, né? Mas você encontra pessoas que
são mortas queimadas vivas, pessoas que vivem em jaulas como se fossem animais, né? Pessoas numa situação de miséria total que não podem mais nem viver como viviam antigamente lá no deserto, né? Com as suas criações, né? Com o seu comércio, enfim, migrando. Perderam completamente a liberdade, perderam todos os seus direitos, simplesmente porque não concordaram com essa proposta absurda. Além do mais, gente, segura aí que se você acha que a situação é ruim, você vai descobrir que ela ainda é bem pior. Além de tudo isso que eu estou contando para vocês, o que começou a acontecer? O interesse internacional começou a observar aquilo ali, disse, nossa, né, que situação é essa? Conflito, briga, bomba, um exército guerrilheiro ali, né, ataques ao Marrocos, milhares de vítimas, né, e a comunidade internacional começou a prestar atenção, inclusive a ONU, né, que mandou missões para lá, mandou representantes para tentar chegar num acordo. O próprio governo, né, do Reino do Marrocos, o Marrocos é uma monarquia, já fez de tudo o que vocês imaginarem para tentar encontrar uma solução pacífica, né? Inclusive falando da possibilidade ali de que esse povo crie lá a sua própria comunidade, né? Se assim for, né? Mas que, claro, é território do Marrocos e o Marrocos iria apoiar, né, com tudo, né, para que eles tivessem ali uma excelente qualidade de vida, até uma vida melhor do que tinham anteriormente, né. Mas, né, os líderes do Polisário, que na verdade não estão nem aí para o bem-estar dessa população, falou que não, né. Logo, a gente sabe que o interesse mesmo é ali no território e nas riquezas naturais. Muito bem. E aí, o que começou a acontecer? A ONU começou a enviar para lá ajuda humanitária, porque tinham pessoas presas, pessoas doentes, pessoas que não podiam voltar para o Marrocos. Ali existem, gente, milhares de pessoas que estão há mais de 40 anos sem ver suas famílias. Você consegue imaginar isso? Que absurdo? Pois é. E aí, várias ONGs aí ao redor do mundo, né? Médicos Sem Fronteiras, muita gente começou a ir para lá e tentar ajudar a resolver essa situação toda, né? Pois é, e aí o que se descobre depois de um tempo? Que, na verdade, esse grupo Polisário começou até a inflacionar o número de pessoas que viviam ali naqueles acampamentos e começou a deixar publicizar mesmo certos maus tratos que aconteciam ali, mas claro que eles dizem que não são eles, né? Eles incitam, digamos, conflitos armados ali com o governo do Marrocos, e quando o governo do Marrocos reage, né, tenta defender ali o seu território, eles dizem, olha só o que nós estamos sofrendo aqui, né? São eles que estão nos atacando. E o Polisário, gente, começou a comercializar essa ajuda humanitária. Vocês conseguem imaginar? É uma barbaridade sem fim, né? A gente não sabe nem o que pensar de uma situação absurda dessa, né? Além de mentir, além de querer invadir o país dos outros, além de aprisionar essas pessoas, né? Ainda desvio de ajuda humanitária internacional. É realmente terrível. E a situação que acontece lá, que foi o que me levou à ONU já 2 vezes, né, como peticionária de direitos humanos, falando sobre a questão principalmente de mulheres, crianças e idosos que estão nessa situação. Porque as mulheres são exploradas sexualmente, são estupradas, né? Pessoas idosas que estão sem ver sua família, estão doentes, estão sem acesso a serviços de saúde, crianças que são exploradas ali em trabalho escravo. Olha, gente, é uma situação absurda, é de cortar o coração de qualquer um. Muito bem. E aí, como nada é tão ruim que não possa ficar pior, o que começou a acontecer? Se você pega ali uma zona que é difícil de ser fiscalizada, né, porque está ali no deserto, né, que está ali aquela dúvida, né, a quem que pertence, qual é o governo que cuida, né, e tem ali conflito armado, e tem ali já roubo, desvio de ajuda humanitária e tudo isso. Isso é um cenário perfeito para acontecer o quê? Me diga. A aproximação com outros grupos terroristas, né? Como vocês sabem, lá no norte da África nós temos células
da Al-Qaeda, nós temos o Boko Haram, que atua mais na Nigéria, nós temos o Al-Shabaab e temos também o Daesh. O Daesh é o nome como se fala em árabe daquele grupo que as pessoas de muita malícia colocaram o nome de Estado Islâmico, que não é nem Estado e muito menos islâmico, não é? Porque o Islã é uma religião que prega a paz, né, a fraternidade, a tolerância. Mas, enfim, a gente sabe que interesses imperialistas, né, ajudaram a criar ali o Daesh. Você quer saber mais sobre isso? Uma hora eu vou gravar mais um vídeo e eu vou deixar para vocês aqui a sugestão, já mais uma sugestão, de um livrinho. Eu sei que não dá para ler, mas eu vou falar para vocês que livro é esse. É do Eric Hobsbawm e fala sobre globalização, democracia e terrorismo. É da Companhia das Letras. É muito interessante para você entender como é que esses grupos terroristas se formam muitas vezes com o apoio das grandes potências que dizem que estão tentando combatê-los, né? Eles utilizam esses grupos quando eles querem ir ali enfraquecer o vizinho, digamos assim. Muito bem, isso fez com que todos esses grupos aí terroristas começassem a ter interesse ali naquela região. Imagina fazer um califado ali no norte da África, né? Podendo dominar toda aquela região, pertinho ali de frente para a Europa, né? E cheio de fosfato e de riqueza natural ali embaixo, ainda com saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o mar em cima, lá no norte. Imagine, maravilhoso. Agora você consegue imaginar o risco que seria? A gente se preocupou tanto com o crescimento do Daesh, né, esse tal Estado Islâmico, lá na Síria, mas a gente não se preocupa com a situação lá do Saara, que pode ser até bem mais grave futuramente se nada for feito. Muito bem. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Estive vendo que aqui no Brasil, principalmente, algumas pessoas que foram, de certa forma, aliciadas pelo lobby aí desse grupo polisário, porque eles recebem ali apoio de países que têm interesse, né, na causa deles. E alguns desses representantes chegaram até aqui no Brasil para fazer lobby, para tentar reconhecer essa tal república independente que eles queriam criar, né, a tal da Hasd, que é República Árabe, qualquer coisa nesse sentido. Nem me interessa o nome completo, porque nem é reconhecido por todos os países da ONU. E eles implantaram nas pessoas que conhecem muito pouco sobre a real situação de lá a ideia de que a causa do Saara é irmã gêmea, primazinha ali da causa da Palestina, né? Que a gente tem lá os palestinos sendo cada vez mais, né, encurralados ali pelos judeus, né, naquela luta pelo território. Eis aí, gente, a importância do estudo, do conhecimento e da educação, porque quando você não lê, quando você não conhece, você acredita em qualquer coisa que te contem. E foi isso que aconteceu com alguns parlamentares, inclusive aqui no Brasil, que passaram a simpatizar com essa causa. Por sorte, o governo brasileiro, na pessoa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-presidenta Dilma Rousseff, do presidente que ficou ali temporário, Michel Temer, e do atual presidente Jair Bolsonaro, sequer pensam em fazer aliança ou reconhecer um absurdo desse, né? Mas muita gente acha que a causa é parecida, porque desconhece tudo isso que eu tô contando para vocês, entende? Então chega alguém e conta uma historinha lá, é um povo sofrido, oprimido pelo governo marroquino, e todo mundo acredita achando que é a mesma coisa lá da Palestina. Mas nós temos, inclusive, vários grupos palestinos que apoiam o governo do Marrocos e dizem pública e categoricamente que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que o que move, de fato, né, os interesses em relação ao Saara nem se compara, né, à legitimidade ali do pleito palestino. Bom, vamos adiante. Uma outra polêmica também é que, a uma certa altura, com a aproximação, né, desses grupos terroristas de invasões, de saques, de uma série de absurdos que o Polisário foi cometendo contra o território, o povo marroquino, o Marrocos se viu obrigado a erguer ali uma barreira para não deixar, né, que eles invadissem ali o seu território para impedir a barbaridade. E aí muita gente também que não conhece todo o contexto social, histórico, político, econômico, vem dizer
que a história do muro do Marrocos é a mesma coisa que o muro lá que separou as Alemanhas, tal. Gente, não vamos generalizar. A gente precisa conhecer tudo o que acontece em cada região, né? Não é porque a gente tem uma coisa similar que a gente pode dizer que a situação é igual. Então, não tem nada de igual não, tá? O fato do Reino do Marrocos ter erguido esse muro foi justamente uma tentativa de proteger, né, a própria população que vive ali. E olha, eu vou contar para vocês. Se vocês forem ver o que o Reino do Marrocos fez de 1975, na época da Marcha Verde, até os dias atuais, olha, gente, é de brilhar os olhos. Eles estão cada vez mais, né, investindo em desenvolvimento de energia limpa, desenvolvimento de agricultura sustentável, escolas por tudo que é lugar, a população alfabetizada, morando bem, universidades, né? E temos ali também representações consulares de países, de vários países, né? Que apoiam a causa marroquina e o desenvolvimento sustentável incrível que o Marrocos conseguiu ali naquela região. Se você acha que o sul do Marrocos, no Saara, só tem camelo, você está muito enganado, tá? Vai pesquisar como é que é a vida em Laayoune, como que é a vida em Dakhla, em tantas cidades incríveis que o governo do Marrocos foi ajudando a construir e a melhorar cada vez mais para a sua população. Bem, o que mais que eu posso contar para vocês? Ah tá, aqui tem um bafão incrível, gente. Queria contar para vocês que vocês acham que quem trabalha com direitos humanos, às vezes assim, tem um pessoal que acha, né, que todo mundo que trabalha com direitos humanos, assim, é tipo meio santo, né? É aquele povo desprendido, aquele povo que ama os outros, né, que só pensa em fraternidade, né? Gente, não. A gente também encontra corrupção e barbaridades dentre defensores de direitos humanos, porque daí eles não são defensores realmente, né? Mas nessa área também rola muito dinheiro, tráfico de influência internacional, e acaba que muitas pessoas se corrompem ou entram para trabalhar nessa área justamente para fazer isso, tipo desvio de ajuda humanitária. Gente, não consigo imaginar, né? Como é que alguém desvia comida de criancinha que está presa num campo de refugiado? Mas enfim, né, o ser humano parece que sempre extrapola o seu limite de maldade. E aí o que nós temos? Nós temos grandes órgãos, né, de fiscalização aí de direitos humanos, né? Não vou citar nomes aqui para não ser antiética, mas você procura aí o nome das ONGs internacionais mais badaladas, né, por aí. E você vai ver que existem relatórios, né, internacionais de vários órgãos de vários países indicando que essas ONGs, quando vão fiscalizar lá, recebem lá um dinheirinho do Polisário, recebem um dinheirinho lá da Argélia e fazem relatórios fictícios, aumentam a quantidade de vítimas que é para o Polisário, né, poder ganhar mais ajuda humanitária, vender mais, né, e rachar aquele dinheirinho ali com a ONG internacional. Gente, olha, eu digo sempre que a maldade humana, né, ela parece não ter limites, né? É muito triste, né, pensar em tudo isso. Porque talvez você esteja se perguntando, mas prof, como assim? Esse negócio está acontecendo há 40 anos e ninguém faz nada? Por quê? Agora você já entendeu por quê, não é mesmo? Muito bem. A outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas vezes a gente acha que esses grupos terroristas aí, como eu, né, dei uma pincelada antes, eles são apenas combatidos, né, pelas grandes potências. Mas eu queria contar para vocês que o Daesh, por exemplo, lembra sempre, tá? Daesh é aquela ficção lá do Estado Islâmico. Ele recebeu muito apoio, inclusive dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos tinham interesse em invadir o Afeganistão e acabar com a Al-Qaeda. Então, o que ele pensou? A Al-Qaeda briga com o Daesh, então eu vou apoiar o Daesh, porque daí eu consigo, né, atacar a Al-Qaeda. Gente, pois é, né? A maldade humana realmente não tem limites. Mas o que os Estados Unidos, que é só um dos países, né, que já apoiou o Estado Islâmico, não imaginava, não sei como, né, gente? Alguém não imagina uma coisa dessa, é que
esse grupo iria crescer, iria sim ajudar os Estados Unidos a destruir a Al-Qaeda e depois ia chegar para os Estados Unidos e dizer, então, né, agora queremos mais, agora queremos outras coisas, agora queremos inclusive ferrar com vocês, né? E aí, o que a gente também ignora é que vocês sabiam que o Daesh, por exemplo, é composto em sua maioria, gente, maioria, tá? Mais de 77% dos membros do Daesh são europeus e não tem nada a ver com família muçulmana ou de serem islâmicos? Pois é. Poxa, prof, mas o pessoal usa barba, usa aquele turbante, bota uns nomes lá meio árabes, né? Eles dizem que se converteram, né, ao Islã, né? Assim como eu, você podemos sair por aí dizendo, agora eu sou espírita, agora eu sou católica, agora eu sou judia, mas isso não faz da pessoa, de fato, membro dessa religião, né? E aí, esses europeus, eles entram aí para esse tipo de coisa para ganhar poder, dinheiro ou influência, porque estão ali insatisfeitos em seus próprios países. Viu como a coisa não é tão simples? Então, eu vou deixar uma lição aqui para vocês. Vamos estudar sobre imperialismo, neocolonialismo, para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá!